Eu sei que tem um rio correndo aqui, ó, nessa direção. Ei! Cadê o irmão que falou comigo ali no fundo sobre o que aconteceu hoje no trabalho? Vem cá, vem contar. Amém, amados. Boa noite. Eu estava no trabalho e por volta de uma 11h40 mais ou menos, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: conecta, conecta. E eu ali trabalhando, meu chefe estava em reunião, todo mundo em reunião, o Espírito Santo conecta. E eu fui, conectei, comecei a ouvir ali a ministração do pastor e ele liberando a fé, e eu ali recebendo, de repente eu saí da sala na unção, tinha um rapaz trabalhando, eu passei, peguei ele pelo braço, assim, vem aqui comigo. E ele é cristão, está desengrejado, e eu falei assim para ele: vem aqui comigo, escuta isso daqui. E o pastor ali ministrando, e ele começou a ficar na unção, o Espírito Santo falou assim para mim: ora por ele agora. E ali no meio da empresa, eu e ele orando por ele, e eu saí orando em língua, saí por meio do corredor, entrei na minha sala, meu chefe olhou para mim, eu falei para ele: estou indo almoçar. Peguei o carro e vim para cá receber a presença de Deus, amados. Deus, quando a gente está com o coração aberto, com o coração disposto a receber, independente de onde você esteja, mas quando você está ligado no reino, Deus vai falar com você, Deus vai te impactar, Deus vai te dar revelação, como Deus deu para mim. Ele falou: vai, só vai, que eu tenho mais para você. Amém, amados? Ei! Oh! Oh! Xerecanta lá, xerecanta lá. Ei! 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 Melhor não, né? Ei! Gente que ama a unção. Tem um rio aqui. Ei!
ondas. Já repararam que a unção vem em ondas? Ei! Ei. Ei, há uma operação mais profunda do Espírito, queridos. No final da ministração nessa manhã, ele falou sobre, às vezes, a gente se deixar conduzir emocionalmente pelas canções, pela música. Curiosamente, acho que foi a semana passada, no final da ministração lá em Ribeirão, eu falei, a equipe muito abençoada ministrando, e a música tem esse papel de atrair muitas vezes a presença do Espírito, mas eu queria algo que, como ele falou nessa manhã, que não dependesse. Ei! E aí eu pedi silêncio, aí o tecladista continuou, assim que um deles estiver em condições, é bom, eu gosto também, pode voltar. Ei! Mas aí eu pedi que parasse tudo, e eu falei, eu quero ouvir o som do agir do Espírito. Ei! Quando o irmão deu testemunho aqui do que aconteceu no trabalho, ele falou, onde a gente estiver, a gente deve levar, portar a presença do Senhor, a glória do Senhor. Eu estou falando isso porque a gente queria, né, como... Gente, está difícil. Ei! A gente queria, como Pedro, Tiago e João, estabelecer 3 tendas aqui, sim ou não? Vamos ficar aqui para sempre, o céu está nesse lugar. Mas amanhã, por volta da hora do almoço, esse evento termina. Mas a ação do Espírito não termina. Eu quero, assim, o que eu tenho rapidamente para compartilhar com vocês nessa noite, tem a ver com isso. A gente precisa, queridos, de experiências como essa. Como é bom, como a gente é renovado, não é? A gente ministra e assim é tão ministrado também nesse momento. Estou falando, tem um rio aqui. A gente é tão ministrado e a gente precisa desses momentos de abastecer, de encher,
Mas não é, a gente não enche o tanque de um veículo para deixá-lo parado, é para colocá-lo em movimento. O que vai acontecer amanhã, depois do almoço? O Espírito Santo não vai tirar uma folga, não, Ele está concentrando o agir dEle aqui, para que esse fogo, tem fogo aqui, sim ou não? Para que você seja uma tocha, que traz calor, que traz luz no mundo que está em trevas. Esse é o seu papel. Aqui, queridos, é gostoso pular, correr, cair, nadar. Tem um rio aqui também, e tem um rio, tem uma corrente desse rio, está forte aqui, nessa direção. E é muito bom isso, é muito bom, mas não é para você ficar parado, é para você se mover. O Espírito, queridos, é movimento, é vento, é um vento impetuoso, e Ele sopra, Ele é livre, Ele sopra onde Ele quer, Ele sopra no trabalho, Ele sopra na escola. Eu quero profetizar que tem gente aqui que está iniciando um avivamento dentro da sua escola. Conversões. Isso não está nada aqui, viu? Que eu preparei. Mas eu estou me lembrando agora de um fato, que vai acontecer coisa semelhante com vocês também, por causa daquilo que o Espírito Santo está desatando aqui. A esposa de um escritor, de um pastor, que escreveu um livro, ele conta a experiência da esposa dele, um agir tão intenso, e as pessoas estavam tão impregnadas. Isso que a gente está vendo aqui, eles tinham cultos diários, e o Espírito Santo vindo. Bom, essa mulher, esposa do pastor, estava num lugar tão espiritual, queridos, num supermercado. E aí ela foi para o caixa e tinha aquela fila. Água do Espírito. Ela estava na fila do supermercado. E aí, ela estava fazendo a compra dela, do dia a dia. Aí uma mulher que estava atrás dela pôs a mão, e ela virou, a mulher começou a chorar. Ela ficou assustada. E essa mulher de trás dela falou: olha, eu não sei o que tem em você, mas eu sei que em você tem uma coisa que eu preciso. E a mulher ficou surpresa, aí deu um clique nela. Falou: o que eu tenho, que talvez você não tenha, é Jesus. E aquela mulher falou assim: mas se Jesus é tão bom assim, eu quero Jesus. Você pode orar por mim? Fila de supermercado, gente. E aí a mulher olhou, ficou constrangida porque tinha mais gente na fila. Falou: eu posso orar, mas aí a gente vai parar a fila e ter a pessoa atrás de você. Falou: não tem problema. Você se importa? Essa mulher aqui tem Jesus e eu preciso de Jesus. Ela vai orar por mim. Você se importa se ela orar por mim? Aí a mulher que estava atrás dessa começou a chorar. Tudo bem, mas só se ela orar por mim também, porque eu também quero Jesus. Eu quero profetizar que esse tipo de ação sobrenatural vai acontecer na sua vida. Amém? Você é portador da presença de Deus. Ei, Fábio, recebe mais. Ondas vêm sobre você. Ei, xabababai. Levanta, fica em pé. Ei, uma onda. Ei, xabababaiadaralabacei. Ei. Ondas. Eu não estou falando que você vai sair pulando, rugindo por aí, mas esse poder que é liberado sobre você tem que resultar em transformação de vidas, a começar pela sua, mas a partir da sua vida, a vida das pessoas que estiverem ao seu redor. Isso é vida com Deus. O Senhor está agitando as águas aqui, na minha vida, na sua vida, sabe, queridos? Isso que vocês estão recebendo, eu preciso também. E eu estou recebendo também. Sabe por quê?
Deus não nos chamou para viver uma vida, só uma vida. Não, Ele nos chamou para viver uma vida plena, uma vida cheia da presença dEle. Ei, você quer? Quer mais? E se encher, como faz? Transborda, você sabe, né? Ei. É esse tipo de vida, queridos. O Senhor não nos chamou. Pensa em pessoas que já foram muito cheias do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele se trai nas palavras às vezes. Ele começa a falar na segunda carta aos Coríntios: conheço um homem, não sei o que, se no corpo ou fora do corpo, não sei. No fim ele se entrega, era ele mesmo, que foi arrebatado. Pensa nas experiências que esse homem teve. Mas olha o que ele escreve depois disso, depois dessas experiências, quando ele estava preso: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, do chamado de Deus em Cristo Jesus. Um homem que tinha vivido tantas coisas, ele fala: não, eu esqueço, porque não foi bom? Não foi bom, mas ele sabia que tinha mais coisa. Eu quero dizer que tem experiências novas esperando por você, ainda nesse retiro, mas lá fora, experiências mais profundas, porque aqui é a festa, aqui é a família, queridos, mas lá fora há um mundo que geme pela manifestação dos filhos de Deus, pela sua manifestação. Ei, vamos fazer festa aqui? Sim, mas vamos levar o efeito da festa lá para fora. Ei, o Senhor está te dando uma capacidade para evangelizar com poder. Que tipo de vida nós temos que viver, João? Já falei, uma vida plena. Mas observe o que o próprio Paulo diz em Romanos 6,4: fomos sepultados com Ele, com Cristo, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. A vida que eu e você somos chamados a viver é uma vida sempre nova. Todo mundo fala da nova vida em Cristo. Nós temos uma nova vida, mas essa vida, ela não se tornou nova no dia que você se converteu apenas. Ela é nova todos os dias. Essa é a dinâmica do Senhor. Esse é o propósito dele, desde o Velho Testamento. Graças a Deus pelas misericórdias dele. Mas as misericórdias de ontem foram maravilhosas ontem. As misericórdias do Senhor nunca cessam, elas são novas a cada manhã. Nesta manhã, a presença do Senhor, a unção do Espírito se renovou sobre a sua vida. Amanhã haverá novas misericórdias, uma nova experiência, uma nova unção, um novo poder, um novo amor. Você vai ser mais cheio amanhã do que você foi hoje. A cada dia, se você se abrir para essa novidade de vida, Ele virá. Deus vem sobre os sedentos, Deus vem sobre aqueles que têm sede, aqueles que dizem: Senhor, obrigado por aquilo que aconteceu ontem, mas eu sei que o Senhor tem uma porção nova hoje para a minha vida, e eu quero receber. Você quer receber? Ei, sede pela presença, queridos. Nós não fomos chamados para ficar parados, para ficar estáticos. Tem gente que se converte, tem uma experiência real com Cristo, mas às vezes fica pensando que é tudo que precisava acontecer. Se converte, mas não cresce, não avança. Há outras pessoas, e aqui eu sei que tem gente assim, queridos, presta atenção, é uma palavra profética para você. Você vinha crescendo, você teve experiências com o Senhor, mas em algum momento algo aconteceu, uma frustração, uma decepção, um ressentimento paralisou você. Eu quero dizer que a unção que está sendo derramada nesses dias, nesse lugar, está quebrando o jugo de sobre você. Você vai voltar para a corrida, e aquilo que está no Velho Testamento eu libero como palavra profética: restituirei os anos que foram consumidos.
Você não vai correr atrás do atraso. O Senhor vai te lançar no lugar onde Ele tem para você, onde Ele projetou que você estivesse hoje. E daqui para frente Ele sopra sobre a sua vida e faz com que você se mova nele. A unção de cura nesse lugar, de cura para o seu interior, de cura para o seu emocional. Sabe, queridos, eu estava compartilhando com o pastor Vilela na hora do almoço, que muitos profetas ao redor do mundo discerniram que nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, como se uma onda do Espírito tivesse refluído, estivesse voltando. Mas no mar, quando a maré volta, sabe o que isso significa? Que uma nova onda está se formando. Eu quero profetizar, juntamente com tantos profetas ao redor do mundo, que uma nova onda, um novo mover está vindo para preparar aquele dia, o retorno do Senhor. Você precisa estar preparado, você precisa ir na direção da onda que está se formando. Essa onda que refluiu não deve fazer você ficar parado esperando ela voltar. Vai atrás, vai até o mar, porque quem estiver lá vai receber essa onda primeiro. E eu quero profetizar que aqueles que aqui estão sendo despertados para serem os primeiros a ser visitados, pioneiros do avivamento que vai preparar a última colheita. Vocês, a geração de vocês, vai viver coisas maiores do que a geração a qual eu pertenço. Eu vou estar junto com vocês, viu? Eu quero estar, não estou abrindo mão, mas é para a geração de vocês. Vocês são privilegiados num tempo muito mais difícil, onde o mundo faz uma oposição muito mais cerrada do que fazia quando eu tinha a sua idade. Você vai ser como um luzeiro, uma lanterna nesse mundo. Há algo que eu e você podemos fazer para isso, para preparar isso. Querido, você não consegue, não é você que gera um avivamento, mas você pode se preparar. Nós podemos nos preparar. O que eu e você podemos fazer para nos preparar? Não vou nem me deter muito, porque parece que o Hudson já falou um pouquinho sobre isso. Santificação. Essa unção tão maravilhosa, tão preciosa, precisa ser nutrida, precisa ser cuidada. Ela é preciosa. De manhã eu falei, que o apóstolo Paulo estava bravo com a igreja de Corinto, porque era aquela bagunça. E veja bem, queridos, talvez alguém diga: nossa, mas parece que a gente está meio bagunçado aqui. Gente, bagunça do ponto de vista do céu é diferente do nosso ponto de vista. Pode estar tudo muito organizado e as pessoas podem estar ofendendo o Espírito Santo, e pode estar todo mundo mergulhando no rio que está fluindo aqui, e Deus esteja dizendo: é isso, move, vem rio, Deus se agrada. Para o Senhor o que importa, não é a aparência externa. Aliás, Deus gosta de protocolos quebrados. A unção é preciosa. Eu estava me lembrando de algo que está narrado em alguns livros. Uma das mulheres que mais se moveu na unção, em curas, em sinais, em visitação da presença, Kathryn Kuhlman, diz que um dia no culto, e assim, o poder de Deus estava vindo, ela começou a chorar. Ela falou: vocês estão ofendendo o Espírito Santo com a irreverência de vocês. Mais uma vez repito, ela não estava falando do mover, das manifestações, porque se é do Espírito, é do Espírito. Ela estava falando do desprezo que alguns sentem por isso. E ela começou a chorar. Ela disse: o Espírito Santo é sensível. A figura do Espírito é uma pomba, ela se assusta e vai, mas nós vamos acolher. Faz assim, gruda na unção, gruda no Espírito,
Lembra o que Jacó falou? Não te deixo ir. Não deixa o Espírito Santo ir, não. Abraça, ele está aí em você. Ei. Santificação, queridos. Deixa eu dizer algo para você. Você preparado ou não, querendo ou não, o Senhor vai vir. O Senhor está vindo. Uma nova unção está vindo. Mas você pode estar preparado para ela ou não. Deus não depende de você. É uma presunção achar isso. Mas como você vai se posicionar? Deus iria fazer algo quando o povo de Israel entrou na terra prometida. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. A palavra para vocês é essa: o Senhor vai fazer. Não é santifiquem-se para que o Senhor faça, é porque Ele vai fazer. Mas por que eu tenho que me santificar? Porque se a gente não se santifica, queridos, a gente pode estar incorrendo no risco de ofender o Senhor. No momento, na igreja primitiva, tanta coisa acontecendo, tanto sinal. Houve um casal que não se santificou, e Deus continuou fazendo maravilhas. Atos 5, Ananias e Safira, você conhece a história. Aquele casal entrou em juízo, porque não se santificou. O Senhor quer plantar em vocês jovens apaixonados pela unção, pela presença, um zelo grande, enorme por santidade. Agora, o que é santidade? Qual é a imagem, a visão que você tem de santidade? Eu quero que só os santos que estão aqui digam amém. Vocês sabem? Vocês são santos, mas acho que tem mais santo aqui do que aqui. Eu quero que os santos que estão aqui nesse ambiente digam amém. Vocês entenderam? Quer dizer que vocês são perfeitos, impecáveis, mas vocês são santos? Por quê? Porque vocês foram tirados do mundo, transportados do império das trevas para o reino de Jesus. Já foram. Mas eu sou tão imperfeito. Bem-vindo. Todos nós precisamos ser tratados pelo Espírito. Mas eu não sei se aqui há pessoas que incorreram em pecados graves, como na igreja de Corinto. Sabe que na igreja de Corinto a imoralidade era tanta, que Paulo fala, nem no mundo tem coisa como essa. Um rapaz que estava tendo caso com a madrasta. Os mortos de fome, que no dia da ceia do Senhor, que tinha uma refeição comum, chegava primeiro e comia tudo. Aí quem chegava atrasado, quem tinha perdido o ônibus, chegou um pouquinho depois, não tinha mais nada, porque os glutões tinham comido tudo. Gente em pecado participando da ceia e entrando em juízo, ficando doente, até morrendo. Gente carnal, dizendo, eu sou discípulo do pastor Vilela. Aí alguém falava, eu sou do pastor Eduardo. Aí os pré-adolescentes, não tenho nada com eles, eu sou do Marcelo. Era isso, Corinto era isso. Aí Paulo começa escrevendo para os irmãos daquela igreja, dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, para essa gente carnal, pecadora, suja. Não, sabe como ele fala? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, ou o texto que quer dizer chamados santos, aqueles que têm nome de santos, que são santos. É a essas pessoas tão carnais que Paulo diz santos. Sabe por quê? Porque santidade não é algo que você gera em você,
É uma condição que Deus provoca em você quando você nasce de novo. Você foi tornado santo. Não pelo seu proceder, mas justamente porque você chegou à conclusão que pelo seu proceder você não conseguiria ser santo. Você rendeu a sua vida, você se arrependeu e disse: Jesus é o Senhor da minha vida. O único santo é o Senhor da minha vida. E aí o que acontece? Você é tirado. Santo significa separado, tirado do uso comum, e você foi trazido para Ele. Você pode crescer em santidade, é claro, e é isso que eu estou falando para você, mas não crescer em direção à santidade, porque você já é santo. O Senhor te vê como santo. Se você se vir como santo, aquilo que você faz e que você não deveria fazer, você vai parar de fazer, porque não combina com você. Não combina. O pecado, querido, não combina com você. Nada poderá te separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem a morte. Ah, se é assim, por que eu tenho que deixar de pecar? Porque o pecado é um ruído, é uma interferência na sua comunhão com o Senhor. Depois da ação do Espírito ontem, de santificação, parece que a presença está mais intensa, sim ou não? Se você pecar, querido, e não permanecer no pecado, falei hoje cedo, você vai morar no céu. Mas o pecado estraga essa comunhão tão maravilhosa. Queridos, eu não quero perder isso aqui por nada. E aí, quando você tem uma revelação de quem você é, um santo, santificado em Cristo Jesus, que adora um Deus que é santo, 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 o inimigo chega com o pecado para você, e você pode até olhar para aquilo, né, e pensar: isso me atraiu tanto já, mas isso aqui vai me fazer mal. Não serve para mim. O pecado perde a força, querido. A tentação vai continuar. Você não foi tirado deste mundo, você só não é mais dominado por ele. Você não se tornou impecável, mas o pecado já não é mais o seu dono, o seu senhor. O pecado não terá domínio sobre vocês. Para de acreditar em mentira. Sabe aquela mentira? Não, mais cedo ou mais tarde você vai cair. Mas o que vai acontecer? Você vai cair. Filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, fica frio, temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Estou falando isso porque, como acidente de percurso, todos nós, até o final da nossa vida, vamos incorrer em pecado. Mas ontem foi o dia do aniversário da Reforma Protestante, né? Uma experiência de Martinho Lutero. Satanás apareceu para ele e disse: você se acha bom, quer reformar a igreja? Ele abriu um pergaminho, falou: olha aqui todos os pecados que você já cometeu. Lutero olhou para aquela lista e falou: é verdade, já fiz tudo isso. Estava escrito em tinta preta. Ele pegou um tinteiro, um recipiente de tinta vermelha, e jogou e falou: sobre esses pecados, o sangue do meu Redentor já foi derramado. Porque o diabo faz isso. Ele quer mostrar o que você já fez. Aí o diabo, ele é persistente, queridos. Aí ele abriu outro pergaminho. Ah, é? Bom, você está dizendo que foi perdoado, mas esses aqui são aqueles que você ainda vai cometer, esses pecados todos. Ele pegou outro tinteiro vermelho, jogou e falou: pois sobre esses pecados, o sangue do meu Redentor também foi derramado. Obrigado, Senhor. Traz essa unção de santidade aqui nesse lugar. Revela quem nós somos. Diga: eu estou me preparando. Diga: eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver
que agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus é lindo, não é? Ei. Você morreu para o pecado. Receba essa realidade. Você morreu para o pecado. E por isso o pecado não tem domínio sobre você. Você ainda está na carne, no corpo, no corpo físico, na carne, que eu digo não é na carne pecaminosa, mas você ainda está nesse tabernáculo. Enquanto você está, você vive pela fé no Filho de Deus, que te amou e se entregou por você. Santificação é uma maneira de você se preparar para o mover que Deus está trazendo. Mas você precisa de confronto também. Eu preciso de confronto, queridos. Ei. Deus está vindo ao nosso encontro. Olha o que está escrito em Amós 4,12. Portanto, assim farei com você, Israel. E por que farei isso com você? Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Deus falou isso num contexto de que Ele estava vindo com juízo. Porque o fato de estarmos na graça não anula a realidade que nosso Deus é um Deus santo, que não tolera o pecado. Mas você precisa se preparar, porque Deus está vindo ao seu encontro. Nessa época, no Velho Testamento, não existia a graça que podia cobrir, mas agora ela está sobre mim, está sobre você. O sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Nós já fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Mas nós precisamos diariamente olhar para dentro de nós e sondar o nosso coração, como Davi fazia. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque o caminho mau, o pecado, é esse ruído que eu falei para vocês, que pode estragar essa comunicação, essa comunhão tão gostosa. Você não quer perder isso, quer? Ninguém quer perder. Você quer a presença de Deus. E quero dizer algo para você: pode aumentar a presença de Deus. Ei, está tão gostoso, está tão bom aqui, mas Deus tem mais, queridos. Ei, não é muito, vamos dizer assim, atual falar sobre isso, num tempo em que tem tanta pregação errada, aquilo que é chamado da hipergraça. Ah, não, Jesus já morreu por você mesmo, vive de qualquer jeito. Que vive de qualquer jeito? Eu quero viver de maneira digna do meu Senhor. Sabe, queridos, nós sempre vamos nos sentir em dívida para com Ele, sim ou não? Mesmo que você esteja nesse esforço de santificação, você já é santo, mas está crescendo em santidade, assim, puxa vida, tenho buscado pautar a minha vida pela correção. Quando você olha para a santidade de Deus, acho que você deveria falar como Paulo: entre os pecadores, dos quais eu sou o pior. Porque você olha para dentro de você, ei, e você ainda está em dívida para com o Senhor. É a graça verdadeira que nos põe a salvo. Você se lembra do que Paulo falou quando estava dando uma instrução sobre como participar da ceia do Senhor? Ele disse que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos morrem. Porque, presta atenção, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É claro, ele está falando isso no contexto da ceia do Senhor, mas todos os dias nós somos chamados a estar em Cristo, a cear com Ele. Lógico, periodicamente as igrejas fazem a ceia, literalmente. Mas todos os dias, aquele apelo que o pastor Vilela falou para a igreja de Laodiceia, né? Eis que estou à porta e bato. Abre a porta. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É para todo dia. Deus está falando do lugar secreto. Mas olha o que Paulo diz aqui no final: se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Se Ananias e Safira tivessem julgado a si mesmos, eles não teriam incorrido em juízo, porque eles teriam visto: não está certo isso que a gente vai fazer, mentir para o Espírito Santo. Ei, como a gente julga a gente mesmo? Se você for tentar julgar seu coração sozinho, você vai cometer alguns erros, para um extremo ou para o outro. Talvez você olhe dentro de você e pense: não tem jeito, eu não presto. Falei de manhã, não é que você não presta. Aí você vai falar: coitadinho de mim, não presto, não tem jeito. Ou você vai falar: não, acho que eu sou bom já. Não se julgue sozinho. Peça: Espírito Santo, sonda-me. Vamos lá, vamos fazer, vamos vasculhar a nossa alma. Vocês fizeram isso ontem. Ei, mas é todo dia. Olha para dentro de você hoje. Ei, o Espírito Santo lança a luz sobre nós. Quanto mais, assim, você já percebeu, quando você está num lugar escuro e vem um pouquinho de luz, aquilo te ofusca, mas você se acostuma e você começa a ver melhor. Ei, se aqui, imagina que essa mesa estivesse empoeirada. Se estiver bem escuro, você não vai ver poeira aqui. Agora com essa luz, dá para ver alguma poeira, se tivesse aqui. Só que se aumentar, se acender mais luzes e jogar uma lanterna, você vai ver mais poeira. O Espírito Santo é assim, ele vai nos revelando, ele vai revelando o que está no nosso coração. E para que a gente não corra o risco de achar que a gente é bom demais, ele vai jogando mais luz, mais luz, mais luz. E à medida que você vai descobrindo aquilo que não deveria estar no seu coração, você tem que se lembrar de não se condenar, mas de que há alguém que é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Você confessa e recebe perdão. Ei, faz assim com a sua mão. Olha para dentro de você. Qualquer coisa que você encontrar aí, eu sei que vocês fizeram esse exercício ontem, mas qualquer coisa que se chame pecado dentro de você, se você encontrar isso dentro de você, fala em voz baixa, mas fala: Senhor, eu me arrependo. Olha, eu confesso, Senhor, como pecado. Eu confesso que eu pequei. Eu me arrependo. Fala para Ele: eu confesso, eu me arrependo, me perdoa. A todos aqueles nessa noite que olharam para dentro de si e encontraram algo que não combina com a sua nova natureza, todos aqueles que disseram: Senhor, eu confesso, eu me arrependo, eu tenho uma palavra para você: você está perdoado. Ah, Antônio, você pode perdoar pecados? Não, mas está escrito na palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixa esse peso sair. Acusação, vai embora. Peso do pecado, cadeias, grilhões, sejam quebrados agora. Diga assim: santidade, confronto. Diga assim: expectativa. Deus está vindo. Deus está vindo sobre você. O rio está aumentando. As águas estão subindo. Será que existe uma expectativa no seu coração? Sabe, queridos, a gente está falando aqui de santificação, de confronto, e isso mexe com a gente, né? Trata com a nossa carne. O escritor aos Hebreus,
numa das porções mais, vamos dizer assim, pesadas do Novo Testamento. Ele está falando sobre o pecado da apostasia, de gente que deixou o Senhor, que negou Jesus. E de repente, na sequência que ele trata disso, ele fala assim: quanto a vocês, meus amados, vocês que não deixaram o Senhor, vocês que estão no Senhor, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores nos esperam, coisas relacionadas com a salvação. Coisas melhores te esperam, queridos. Coisas melhores estão esperando vocês. Ei, coisas relacionadas com a salvação. Ah, Antônio, mas eu já fui salvo, glória a Deus. O próprio escritor aos Hebreus fala que nós não devemos negligenciar tão grande salvação. Você foi salvo naquele dia que você rendeu sua vida a Cristo, mas coisas melhores estão vindo ao seu encontro, fruto daquilo que aconteceu, coisas relacionadas à salvação, viver aquilo que nós estamos falando aqui, em novidade de vida, uma vida salva, uma vida sempre nova, há coisas melhores. Mais uma vez eu peço que os olhos do seu coração sejam iluminados, sejam abertos, para vocês entenderem aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem coisas novas, há uma operação mais profunda, queridos, sabe, a minha geração já viu bastante daquilo que está acontecendo aqui, cair, rolar, sapatear, embriagar-se do Espírito Santo, mas eu quero dizer que a sua geração vai viver tudo isso, mas vai viver também uma operação mais profunda, uma unção que brota de uma vida rendida no altar do Senhor, em santidade, onde o inimigo não vai ter uma vírgula do que te acusar, porque você está coberto por tão grande salvação. Ei, para andar em novidade de vida, nós temos que ter essa expectativa positiva daquilo que o Senhor vai fazer. Sabe, queridos, nós precisamos, para abraçar, para receber aquilo que é novo, muitas vezes deixar aquilo que já passou. Falamos daquela passagem, né, que Paulo fala: deixando as coisas que ficam para trás, eu vou para frente, eu prossigo para o alvo. No Antigo Testamento já havia esse princípio. Deus fala através do profeta Isaías, no capítulo 43, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo. Quando? Agora mesmo, nesse momento, queridos, é agora, nesse momento em que eu estou ministrando aqui, em que você está recebendo, em que você está na presença do Espírito Santo, agora mesmo, essa coisa nova está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eu colocarei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Há um rio fluindo nesse lugar, há uma unção sendo liberada nesse lugar. Ei! 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 Oh! Para de ficar apegado à unção de ontem. Pode parecer ofensivo isso, queridos, mas assim, a unção não é preciosa? Sim, a unção de ontem foi tão preciosa ontem, porque hoje há uma nova unção sendo liberada. Ei! Você se lembra do princípio do maná? Foi tão maravilhoso, o povo desejando o maná, o alimento, e Deus faz o alimento descer do céu, e Moisés disse, por ordem do Senhor, não guarda para amanhã não. E teve gente que não teve fé e guardou. O que aconteceu? O maná embolorou, mas o maná não foi uma bênção ontem? Foi ontem, mas a bênção hoje é um novo maná. Deus tem um novo maná para você, Eduardo. Ei. Foi tão bom de manhã, né? Mas agora à noite tem um maná novo para você. Ei. Tem um maná novo para você. Esse princípio é tão claro na palavra de Deus. Quando o povo de Israel murmurou, pecou, o Senhor permitiu um juízo. Serpentes estavam picando, o povo estava morrendo. Aí qual foi o remédio? Faça, Moisés, uma serpente de bronze e levante, todo aquele que olhar para esse símbolo será curado. Porque aquela era uma figura da cruz. Foi uma bênção, não foi? Foi cura. Mas o pessoal se apegou àquilo, e séculos mais tarde,
palavra de Deus, dando testemunho de Ezequias, diz o seguinte: removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Presta atenção, também fez em pedaços a serpente de bronze que Deus havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Aquilo que foi um sinal, foi até guardado, né, de maneira reverente, foi um sinal de livramento, o povo se apegou àquilo e tornou aquilo num ídolo. Cuidado, nós aqui não temos ídolos feitos por mãos humanas, mas nós podemos idolatrar muitas coisas, inclusive a unção de ontem, e aquilo que foi uma bênção ontem pode se tornar uma maldição hoje, se você não souber lidar com isso. A gente não deve considerar nada. Não, a gente olha para trás. A gente conversou hoje sobre tanto mover que a gente já viu, porque há um princípio também. Salmo 103 diz: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não é para você esquecer. Não, faz de conta que não aconteceu, eu sou grato, mas eu entendo que hoje tem outros benefícios vindo ao meu encontro. Se você se apegar, você vai ficar com a unção de ontem. Eu quero a unção de hoje, e amanhã eu quero a unção de amanhã, porque Deus tem mais para vocês. Por favor, para alguns de vocês, esses dias estão determinando um antes e um depois. Eu falei isso para alguns de vocês, é um antes e um depois. Dê graças a Deus, glorifique o Senhor, agradeça a Ele por aquilo que está acontecendo, mas daqui a um tempo não olhe, que saudade, que vontade de voltar lá para a chácara, estava melhor lá. Não, o melhor é o momento que você está vivendo. Pode ser um momento de dificuldade no seu trabalho, na sua escola, confrontos dentro de casa, mas é o lugar onde você deve estar, porque é ali, como nós já falamos, é que você vai deixar fluir esta unção que você está recebendo aqui. É lá em meio às trevas que a luz, o fogo que o Senhor está colocando no seu coração vai fazer sentido. Aqui é um posto de combustível, gente. Ele está enchendo vocês, para que vocês andem lá fora, levando a presença do Senhor. Ei, sabe qual é a boa notícia? Porque lá fora, você vai fazer esse carro andar, e o combustível vai baixar, e você vai precisar de mais combustível. Venham a mim todos aqueles que têm sede, e bebam de graça. Ei. A luz está brilhando sobre vocês. E a boa notícia é que a vereda do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Uma luz brilhando. Você percebe que há um agir mais profundo, querido? Muitas vezes, aquilo que acontece no exterior é um sinal profético do agir interior. Sabe, toda essa unção. O Gabriel está falando comigo, como ele está impressionado com o que está acontecendo aqui. Mas aquilo que está acontecendo do lado de fora é menor do que está acontecendo dentro de vocês. Porque quando o Senhor vem com essa intensidade que Ele está vindo, Ele vai atingindo dimensões mais profundas. Aquilo que nós falamos sobre dimensões do nosso coração que precisam receber a verdade da palavra de Deus. E Ele vai chegando nessas regiões mais profundas.
E nós vamos sendo transformados. Em nome de Jesus. Porque de uma porção de glória para uma porção maior da glória de Deus. 2 Coríntios 3,18 diz isso. Estamos sendo transformados. À medida que nós o contemplamos, de glória em glória, de um nível de glória para outro nível de glória. Mais. Em nome de Jesus, agora mesmo. Coloque as suas mãos como quem recebe. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Qual é o som da visitação do Espírito Santo? Espírito Santo, eu oro agora, meu amigo Espírito Santo, faz agora essa operação mais profunda da tua presença. Qual é o som da visitação do Espírito Santo? Qual é o som? Qual é o som da ação do Espírito na sua vida? Nós amamos a tua unção, Espírito Santo. Então vem mais uma vez. Vem, Espírito de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Vem como ondas, Espírito de Deus. Espírito Santo, ondas, libere o som da ação do Espírito. A tua presença, Espírito Santo, nós te amamos. Queremos viver para glorificar o nome de Jesus. Glorifica Jesus em nós, Espírito Santo. Glorifica Jesus em nós, Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo glorificar Jesus em você. Mais.
Libera mais da tua presença, Espírito, como ondas. Vem, vem, Espírito de Deus. Hey! É tão bom. Na tua presença existe plenitude de alegria, e na tua mão direita delícias para todo sempre. Ei! Abra sua boca e deixe o Espírito Santo glorificar Jesus em você. Abre a sua boca que eu a encherei, diz o Senhor. Libere a sua voz em sons de adoração a Jesus. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Ei!